Muito provavelmente você já ouviu falar de um país chamado Israel, seja através da internet, da televisão, dos noticiários ou até mesmo em passagens bíblicas. Mas afinal, o que fez de Israel tão diferente para se tornar uma potência mundial? Se você ficar até o final desse vídeo, prometo te contar o passo a passo como isso tornou realidade. Quando ouvimos dizer ou mencionar Israel, automaticamente pensamos nas guerras ou algo relacionado a isso. Mas poucos sabem é que Israel tem um PIB per capita maior que a França, que o Canadá e que o Reino Unido, além de ser um país que investe muito em tecnologia e pesquisa, já sendo conhecido como Vale do Silício do Oriente Médio. A realidade de Israel atual nem sempre foi essa. Na década de 80, o país chegou a sofrer com a inflação de mais de 400%. E claro, isso não era por acaso. O governo consumia 3/4 das receitas para se manter. E com isso, imprimia cada vez mais dinheiro e gerava uma inflação absurda. Embora a situação fosse crítica, justamente no ano de inflação acima da média, muito além do esperado, um acontecimento virou a chave para o povo israelense. Nas eleições de 1984, nenhum dos partidos alcançou a marca de 50% de voto do povo israelense. Portanto, os dois partidos da época, que era o Partido Trabalhista e o Partido Líquido, se juntaram para então realizarem um acordo. Ficou decidido que cada partido iria indicar um ministro para governar meio mandato, sendo Shimon Peres, o cabeça do Partido Trabalhista, a governar a primeira metade dos 2 anos. Esse acordo permitiu uma mudança no panorama israelense. A inflação, que já tinha ultrapassado 400%, teve uma redução considerável e muitas outras coisas que eram conduzidas de forma totalmente equivocadas passaram a ter um desfecho mais assertivo, bem como a proibição da impressão de dinheiro e redução dos gastos públicos. Algumas das operações do governo foi o congelamento do salário dos servidores públicos, corte dos militares, que, acredite se quiser, correspondia a 26% do PIB do país, e o início de uma parceria com iniciativas privadas, que ao longo dos anos foi vendendo as estatais do governo, que geravam prejuízo para a iniciativa privada. Em apenas 2 anos, com uma nova ideia de governo, a inflação, que estava mais de 400%, caiu para menos de 20%. Como falamos, o que você acha que foi o ponto decisivo ou o ponto crucial da política de Peres, o ministro israelense, para virar a chave, para mudar Israel? E se você respondeu que foi o controle da inflação, acertou. E a parte fundamental desse plano foi impedir a impressão de dinheiro para custear a máquina pública israelense. Peres, o primeiro-ministro, tinha o receio de que outros governos voltassem à prática antiga de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Então ele teve uma brilhante ideia: tornar o Banco Central de Israel independente, fazendo com que o país soubesse lidar melhor com a inflação. E o resultado foi impressionante. Um país que anos atrás tinha registrado uma queda de 16% do PIB, passou a apresentar um superávit nos seus balanços. E graças a essas ações, Israel passou a ter um crescimento consistente de cerca de 5% anual durante os anos de 1980 em diante. Tudo ia extremamente bem, mas meus amigos, nem tudo são flores. Reduzir os juros não era o suficiente. Israel pretendia atrair grandes empresas do mundo para o seu território. Contudo, apresentava algumas dificuldades que precisavam superar. Naquela ocasião, ser um país muito atrasado em relação ao restante do mundo no âmbito de pesquisas e desenvolvimento era um grande problema. Ser cercado por diversos países pobres, estar em guerra com vários deles ou ser inimigos, de vários países vizinhos, e além disso, a maior parte do seu território é deserto, o que dificultava um pouco esse plano de expansão israelense. Foi então que no ano de 1993 o governo criou o projeto Losma, que prometia inovação e aumento ainda maior da economia. Esse projeto ele tinha um foco em investir dinheiro público em empresas de tecnologia que estavam começando ou empresas de médio porte do ramo. Porém, para evitar os desvios de dinheiro, o governo israelense resolveu se juntar com fundos de capital de risco. Algumas empresas participavam de um concurso e as que passavam se tornavam sócios do governo. A condição para essa sociedade
era das empresas aportarem 60% do dinheiro, enquanto o governo aportava 40%. Foram criados, então, dessa forma, 10 fundos de investimento, que juntos investiram 120 milhões de dólares, enquanto o governo investiu 80 milhões, totalizando 200 milhões de dólares investidos em startups voltadas para inovação e pesquisa para Israel. Uma das empresas financiadas por esse projeto foi a Ease, criada em 2006, que foi vendida para o Google em 2013. Por algo em torno de 1,3 bilhões de dólares. Todo esse investimento teve um retorno muito positivo, fazendo com que desse retorno positivo para os cofres públicos de Israel, isso possibilitou investimento em outras áreas, bem como a agricultura, embora parte do território seja deserto. Dessa forma, Israel se tornou uma grande potência, com diversas medidas e com governos que se preocupavam em melhoria econômica, social e desenvolvimento do país no geral. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e deixe no comentário o que você achou e qual país você acha que a gente deveria conversar a respeito. Um grande abraço.